E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Mamute e hoje nós vamos falar sobre a questão do discernimento. Como assim? Eu vou falar um pouco sobre discernimento, mas vou contar uma história que aconteceu comigo recentemente. Recentemente eu estive em Guarapari, no Espírito Santo, né? Um abraço pessoal de Guarapari, né? Fui muito bem recebido, mas aconteceu um episódio lá que foi assim, me gerou uma reflexão muito grande. Eu fui a um restaurante, né? Eu e minha namorada, fomos a um restaurante, nos sentamos lá para almoçar, e assim, o restaurante era um restaurante médio, né? Não é um restaurante mediano, não é um restaurante luxuoso, nada, na verdade era um restaurante até bem simples. E nós notamos que estava um pouco vazio, né? Então a gente até falou assim, bom que vai dar para almoçar tranquilamente, por quê? Porque os outros estabelecimentos lá, como é época de alta temporada, né, cidade praiana, estavam muito cheios. A gente queria um lugar de tranquilidade para poder comer em paz. Aí nós chegamos nesse restaurante, pedimos, né, o cardápio, e aí o proprietário se apresentou e falou que tinha um self-service lá, né. No início ele foi até bem educado, né. Então a gente pegou e aceitou pelo preço, um preço bom e tal, e a gente resolveu comer ali. A gente começou a servir, aí quando chegou na hora de servir a carne, ele falou que era ele que serviria por causa do desperdício, né? Que estava tendo muito problema de desperdício no estabelecimento, né? As pessoas não estavam respeitando a quantidade, e estavam deixando, né? No prato depois. Então, ele serviria a carne. Tudo bem, não tem nenhum problema quanto a isso, porque ele serviu uma quantidade até generosa, né? Ele foi bem conciso na hora de servir a carne. Aí nós sentamos, nós estamos lá, começamos a comer. Aí nisso o restaurante ficou vazio, ficou só apenas nossa mesa, né? Aí eu não sei o que aconteceu com esse cidadão, que ele começou a esbravejar para todos os cantos que a cidade era uma cidade de miseráveis, que a clientela era miserável, que ele estava cansado de mexer com gente pão dura, com gente miserável, com gente mesquinha, né? E falando assim alto bom som, né? Falou que ele estava louco para vender o estabelecimento para poder ir para o Rio de Janeiro, porque lá sim ele ia ganhar dinheiro, porque lá tinha gente com dinheiro. Né? E assim, depois de ter falado muito contra, denegrido muita imagem da cidade, das pessoas lá, dos turistas, né? Que a grande maioria dos turistas de Guarapari são oriundos de Minas Gerais. Né? Então ele denegriu bastante. Assim, foi uma situação muito ruim, porque a gente não conseguiu comer em paz, apesar da comida ser boa, né? E absolutamente a gente estava tranquilo com relação, porque o preço foi ele que deu, nós não chegamos barganhando preço, então eu não entendi como se fosse direcionado a mim ou a minha namorada aquele desabafo. Né? Para mim, ele estava falando do geral. Só que foi desagradável, é desagradável você comer, né, num lugar em que a pessoa está gritando, está brigando, está nervosa. A energia do local não estava boa. Só que como a gente já tinha começado a comer e, né, resolvemos não tumultuar mais a situação, porque a gente poderia muito bem ter levantado, deixado lá a comida e ido embora, né? Que era isso que parecia que ele estava querendo. Não sei. Né? Não, a gente terminou a nossa refeição pagando, saindo, inclusive foram chegando mais clientes, o restaurante que estava vazio ficou cheio. Né? É até estranho, porque dada a conduta do cidadão, a gente não pode esperar que uma pessoa que está aí xingando, gritando, falando mal das clientelas do jeito que ele falou, fosse, né, receber tantos clientes daquela forma. Enfim, o que a gente pegou e passou e falou, aqui a gente não volta mais. E não vamos voltar, né? Porque eu acho que ninguém deve voltar num local que ele é maltratado ou pelo menos sofre esse tipo de coisa, tem que ouvir aquele tipo de coisa. Em nenhum momento ele foi grosseiro diretamente com a gente, mas ele, pela atitude dele, grosseira com a cidade, pelas coisas que ele falou alto, né, eu me senti até ofendido. Né? Eu não quis discutir com ele porque eu acho que a pessoa que está no estado, um comerciante, né, que trabalha com o público, que está naquele estado, chegar a falar aquilo ali, se você for discutir com ele, talvez pode gerar uma situação muito pior. Então nós resolvemos levantar, pagar, sair, sem nenhum atrito, como se não tivesse acontecido nada, mas decidimos que não voltaríamos lá mais, nesse restaurante. O engraçado é que mais tarde aconteceu uma outra situação que eu posso enquadrar como
totalmente inversa. Eu estava na praia, né, curtindo o sol lá, e de repente eu vi um rapaz que vende picolé, aqueles com carrinho, né, carrinho de picolé, de sorvete, e ele colocou seu carrinho, amarrou numa prancha de surf, subiu nela e começou a remar em direção ao alto mar. Eu falei assim, eu nunca tinha visto isso, o que esse cara vai fazer com esse carrinho de sorvete no alto mar? Aí eu percebi a intenção dele, ele foi aos barcos, grandes barcos que estavam tendo lá de turistas, né, de passeio, oferecer a mercadoria dele. Ele ofereceu para as lanchas que estavam lá, tinha algumas lanchas luxuosas, né, pessoas que estavam comemorando lá, aproveitando para passar o dia. Então, ele ofereceu os picolés de sorvete dele para essas pessoas e para as pessoas do barco. Aí, eu fiquei observando, achei curioso demais, eu nunca tinha visto isso. Eu achei muito interessante da parte dele, né, achei uma ideia inteligente. Porque a concorrência na praia, como todo mundo sabe, né, nas praias é muito grande, né, tem muitos vendedores, tem muitos ambulantes, né, oferecendo mais diversos produtos e várias pessoas vendendo sorvete. E ele inovou ao colocar na prancha e servir as pessoas, oferecer às pessoas em alto mar. Foi muito bacana. Então depois eu comecei a refletir sobre as duas situações. Enquanto eu tinha um comerciante com um estabelecimento montado, bem estruturado, para receber clientes, todo paramentado, com empregados lá, né, funcionários lá, prontos para servir, né, tendo a clientela, estava xingando, afastando a clientela, porque ele me afastou, eu não volto lá mais naquele estabelecimento, entendeu? Não volto. Né? Ele simplesmente estava assustando a clientela com o mau humor, com o nível consciencial dele que demonstrou ser baixo. O outro, pelo contrário, ele procurou uma maneira de inovar e conseguir novos clientes. Então ele se aventurou ao mar com o seu carrinho de sorvete, empreendendo outros mercados, né, que era o mercado do pessoal que estava passando de barco. Então eu vi o nível consciencial dos dois, ele humildezinho lá com o seu carrinho de sorvete, né, é um vendedor, é um vendedor ambulante, não tem muitos recursos, né? Talvez até aquele carrinho não seja dele, seja de uma empresa, e ele esteja vendendo. Mas ele demonstrou que o suor dele, o esforço dele para poder conseguir o pão, mostrou que ele era uma pessoa que estava disposta a lutar pelo que é seu, a mostrar, a inverter a situação desfavorável. Enquanto que o comerciante já estabelecido com o seu empreendimento, bastando apenas ter um pouco mais de educação, um pouco mais de respeito para quem vai ali de proporcionar o ganho de cada dia, demonstrou que não tinha isso, que estava cansado. Então são duas situações. E isso a gente pode enquadrar nessa questão do discernimento. Qual dos dois tinha o discernimento melhor? Aquele que ia batalhar pelo seu pão de cada dia, fazendo um esforço a mais, fazendo uma inovação, ou aquele que já tinha a estrutura montada e mesmo assim não se dava por satisfeito? Ao invés dele pegar e investir no negócio dele, atrair o grande público, ele estava afastando com a negatividade dele. Então isso é uma lição que eu acho que a gente pode tirar. Né? Acho uma lição bem interessante. Afinal de contas, você está trabalhando, você tem prazer no que você está fazendo, você tem que ter prazer no que você está fazendo. Você também tem que ter responsabilidade com o que você está fazendo. Porque se sua vida depende disso, se a sua sobrevivência depende disso, você tem que entender que você não pode maldizer o local de onde você tira seu sustento. Né? Então é uma situação que eu acho que valia a pena compartilhar com o meu público, né? Para que haja uma reflexão sobre isso. Qual que é a reflexão que vocês podem tirar desses episódios? Se vocês quiserem compartilhar, né, comigo, podem colocar nos comentários, né, mensagens, eu vou responder, também botando meu ponto de vista. É isso, fica a dica. Né? Um grande abraço a todos e até a próxima.